Oh, Church of the Living God, don't you want to see something real? Esse gozo, essa alegria, essa tão grande salvação que o Senhor tem nos dado. Glória! Como o irmão George falou aqui, Senhor, quando nós podemos nos reunir num lugar como esse, nessa simplicidade, darmos liberdade ao Teu Espírito Santo, nós sentimos um desejo no nosso coração de sermos melhores cristãos. Amém! Servir melhor ao Senhor. Aleluia! Aleluia, de voltarmos ao primeiro amor. Aleluia! No início de nossa fé, de nossa conversão, de haver uma chama acesa. Glória a Deus! No coração dos crentes, Senhor. Aleluia, Jesus! E nós te pedimos que nessa noite isso não seja só momentâneo. Amém, Mas verdade. que possamos irmos para nossos lares. Amém. Com essa chama acesa, Senhor. Amém. Aleluia, isso impulsionar em nós o desejo de sermos fiel a Ti, Senhor. Agora, Senhor, me ajuda. A mim que estarei ministrando Tua palavra, circuncida os meus lábios, Senhor, que eu possa falar aquilo que o Senhor colocar no meu coração para me transmitir para o Teu povo. E que eles também, Senhor, sendo abençoados, possam compreender a Tua palavra que será dita aqui nesse lugar. Esta é a minha oração e o meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deus continue abençoando a todos nós. Quero aproveitar então que nós estamos em pé aqui, nós vamos ler uma escritura, talvez um pouco incomum, a escritura que eu vou ler, no livro de 2 Reis, 2 Reis, no capítulo 9, começar no versículo 30, 2 Reis. Isso que os irmãos parece um pouco incomum a escritura que eu vou ler aqui, mas conforme eu vou falando aqui, os irmãos vão compreender o porquê da leitura dessa palavra. Bem? Então, 2 Reis, hoje é sábado, não é domingo, não temos pressa, né, irmãos? Amém. Também como eu não vou embora hoje, vou embora só amanhã depois do culto de Santa Rita, então vamos ficar bem à vontade, né? Amém. Diz assim, 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. E quando Jeú chegou a Jezrael, Jezabel ouviu a respeito, e ela pintou a face, e ataviou a cabeça, e olhou por uma janela. E quando Jeú entrou pelo portão, ela disse:
teve paz, Zerim, que matou o seu senhor? E ele levantou a sua face em direção à janela e disse: quem está do meu lado? Quem? E ali olhavam para ele 2 ou 3 eunucos. E ele disse: lança-a abaixo. Assim eles a lançaram abaixo, a parte do seu sangue foi respingada na parede e nos cavalos. E ele colocou-a sobre os seus pés. E quando ele havia entrado, ele comeu e bebeu e disse: ide, vede agora esta mulher maldita, e sepultai, porque ela é filha de um rei. E eles foram sepultá-la, mas dela não encontraram nada além da caveira e os seus pés e as palmas das suas mãos. Pelo que eles retornaram e contaram, e disse: esta é a palavra do Senhor, o qual ele falou pelo seu servo Elias, o tisbita, dizendo: na porção de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Os irmãos podem se sentar, irmãos? Amém, graças a Deus. Amém. Pela leitura da sua palavra, né? Aqui nesta noite abençoada. Amém, Jesus, aleluia. Amém. Deus abençoe o irmão Natanael, né? Irmã Gleice, que tinha me comunicado no culto de quarta-feira, que eles iam estar aqui no sul. Eu disse: então você aproveita no culto sábado, né? Amém, Aí disse: nós vamos estar lá no irmão Erasmo. Então melhor ainda. Certamente o irmão Erasmo vai estar no culto. E aí aproveitem e participem todos juntos, né? Amém. Amém. Também a irmã Ivonete, né? Também conosco. Amém. Como o Rafael falou, nós queremos que Glória a Deus. a Ivonete é uma águia, né? É, Está apenas tendo um tempo um pouquinho difícil, né? Daqui a pouquinho ela vai voltar a voar de novo, né? Amém. Verdade. Que seja breve, né? Amém. Não demore muito. Amém? Como o Jorge falou, realmente o Natanael e a Gleice são um casal abençoado para nós mesmos. Amém. Que eles foram morar para lá, eu sempre tenho dito que são uma benção para nós. Né? Amém. É verdade. E eu me lembro que nós quando eles foram para lá, nós adotamos como filho nosso lá, a Gleice e o Natanael. E a Gleice estava grávida, estava um pouquinho de anemia. Todo dia eu fazia a Gleice comer beterraba para tirar a anemia dela e do bebê. E a Estherzinha nasceu viciada no beterraba. Nós viciamos ela desde o ventre, né? Uma gringa saudável, né? É verdade. Nem deu certo, né? Meu amor de Deus nos constrange, né? E a gente vive esse companheirismo, essa comunhão. Eu tenho comunhão com os irmãos ali, companheirismo. E embora nós tenhamos comunhão e companheirismo, eles nunca misturaram a parte do respeito pastoral da palavra, dos conselhos que eu tenho dado a eles, né? E não é com todo mundo que você pode ter um convívio, né? Que as pessoas às vezes acabam confundindo, né? O convívio, a amizade, daqui a pouquinho você não pode mais dar um conselho, porque daí o afeto atrapalha, né? Glória a Jesus. E a gente pode sempre ter esse bom convívio e sempre mantiver esse respeito na parte do ofício, né? Deus abençoe muito esse casal, né? O Natanael e a irmã Gleice. Amém. E também nosso irmão Erasmo, Deus abençoe muito ele e a sua família também. Nós batizamos o Denzio, né? Amém. E coitadinho, no dia, eu acho que o dia mais frio do ano, né? Tava 4 graus aquele dia, com bastante vento, né? Tive que ligar o ar quente depois para esquentar os pés no carro. Mas graças a Deus, está batizado. Amém. Né? Amém. Não ficou doente, né? Não, também não fiquei. Tá bom, viu? Deus é bom. Amém. O tempo todo. O tempo todo, né? Então, irmãos, eu li essa escritura aqui e vou até usar uma expressão que o George usa às vezes, né? Eu estou assim, meditando alguns assuntos e alguns assuntos vão ficando, como é que usa a expressão, uma forma embrionária, né? Isso. Não tem o assunto completo, mas eu vou dando ponto de partida e vou esperando em Deus que Deus dê a continuação. Né? Amém. A Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo seu Espírito. E muito mais ainda no ministério da palavra, né? Não pode ser afoito e subir no púlpito e falar qualquer coisa. Você tem que realmente saber o que Deus quer, o que Deus preparou. Já te
tive muitas ocasiões de ter uma mensagem preparada para pregar, e chegando no ponto do Espírito Santo mudar a pregação, onde nós tínhamos um culto de alvorada, e eu tinha um assunto para pregar. Quando eu fui pregar o assunto, o Espírito Santo mudou, né? Graças a Deus, ontem eu obedeci a voz do Espírito Santo. E aí, quando o Espírito Santo mudou, no final do culto, a irmã que estava lá disse: pastor, foi Deus realmente que mudou a tua pregação, porque eu precisava escutar isso que o pastor falou. Eu vim para receber uma resposta de Deus, e era isso que eu precisava ouvir. Amém. Glória a Deus. Eu já dei testemunho, né, que uma vez eu estava aqui no Pastor Virgílio e vim pregar aqui numa quarta-feira de noite, e tinha um assunto pronto para pregar, seria um ensinamento da palavra. E aí, quando eu cheguei ali, me sentei na plataforma, eu não sei se acontece com vocês, irmãos, a Bíblia diz que tem o crente natural e o crente espiritual, né? E tem o carnal. E quando fala alguma coisa espiritual, assim, o sobrenatural, o carnal fica meio com o pé atrás, né? Será que é verdade? Mas acontece nas verdade, isso é verdade. O evangelho é espírito e vida, o sobrenatural é real, né? O sobrenatural de Deus é real. Eu sei que os irmãos que são espirituais, vocês creem, né? Amém. E aí, quando eu cheguei assim, eu senti a atmosfera de um certo tipo de luta e uma necessidade. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de você cumprimentar uma pessoa e no cumprimento você sentir se a pessoa tem alguma coisinha contra ti. Já aconteceu com alguém aqui? Sim. É discernimento, irmão. Isso acontece com os filhos de Deus, né? Claro que não, como eu disse, tem o crente natural e o crente carnal que não pode crer nisso, né? Nós tivemos uma pregação em Araranguá de um problema que aconteceu um pouco antes, talvez um mês antes. E a pregação foi tão em cima. O Natanael se lembra quando eu preguei sobre batalhando por primogenitura? Lembra quando eu falei, né, sobre Diná e tal? Foi tão em cima do problema que uma pessoa assim abriu o coração para Satanás, né? E saiu espalhando aí, ele sabia, por isso que ele pregou aquilo, porque as pessoas não conseguem mais crer no sobrenatural, que Deus fala, né? E outra coisa, né? E a pessoa que estava com problema, né? Eu acho que eu falei aqui no outro culto, não sei se eu falei. A irmã Vargas estava no final do banco, se levantou em profecia e foi pro lado da pessoa profetizando. E o Espírito Santo dizia, né? Eu vou tirar tua máscara. E a pessoa saiu correndo para a rua, estava com uma criança no colo, assim, não saiu por causa do bebê, né? Mas era Deus falando, né? Amém. Eu creio no sobrenatural. Sim. Amém. Eu não creio que o evangelho é uma coisa teórica, só chegar aqui e falar um monte de palavras e deu. Não. A palavra de Deus ela tem que ser espírito e vida, né? E eu captei a necessidade, o problema, a necessidade. E quando eu captei, o Espírito Santo disse para mim assim, muda a pregação. Bom, vou obedecer a Deus, né? Vou mudar a pregação. Deus me deu a escritura, e a escritura que Deus me deu para pregar naquela ocasião, depois eu preguei mais tarde, mas eu preguei em Araranguá, né? O pecado jaz à porta, convém tu dominar sobre ele. Deus falou com Caim, né? E aí eu estou ali sentado na plataforma, batendo pandeiro e meditando, né? Pensando, e Deus me dando o que eu ia falar, né? Eu estou ali meditando. Quando eu estou meditando, o Dudu subiu na plataforma e disse, pastor, o pastor está de ensinamento hoje, o pai pediu para que eu gravasse, para ele colocar no canal dele. Colocou o microfonezinho de lapel na minha gravata e o celular no meu bolso. De hora que começar o senhor só liga o celular. E eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Vou pregar, o assunto não tem nada a ver com ensinamento, o irmão botou aqui Eu digo, sabe uma coisa? Eu vou trazer um ensinamento que eu trouxe preparado. Irmão, coisa horrível, Jorge. Tu pregar sem inspiração. Sabe? É só citar a palavra. E aí tu soa, sabe? O tempo não passa, tu olha pro relógio. Acho que os irmãos ficam incomodados, tu também está pregando, fica incomodado, e os 45 minutos não passam nunca. E eu olhava pro relógio, não passava. Coisa triste desobedecer a Deus.
Que Deus nos ajude, né? Ser Verdade. Deus assim, Verdade. falar e obedecer Ele, né? Verdade. Antigamente, irmãos, as pessoas eram mais sensíveis à voz de Deus. Eram sensíveis. Hoje é difícil as pessoas terem essa sensibilidade à voz de Deus, né? E eu me lembro uma vez que nós estávamos no culto, aqui na Florianópolis, era na casa da minha Ivania, morava aqui, e na época Florianópolis ali ainda era chão batido, tinha os 2 valão que acompanhavam ali a Florianópolis, né? E aí terminou o culto, e nós ficamos por ali depois do culto. Ficamos ali, né? Os cultos eram pouco. Não terminava o culto antes das 11 horas. Né? Os cultos daquele tempo era uma Ivania de cinema, né? Os cultos pentecostal, né? Às 11 horas era cedo quando terminava. E aí terminava os cultos, os irmãos ainda ficavam, né? Nós íamos 1 a 2 horas para casa, né? A mãe tinha coragem, né? Aqui nessa Matias ia para casa no escuro, quando não tinha lâmpada nos postes, né? Então ia tudo grisadinho junto com a mãe acompanhando ele para casa. E aí naquele dia terminou o culto, a mãe ficou sentadinha e alguma coisa fez com que ela ficasse. E a irmã Antônia estava em casa e ela tinha recebido um recado de Deus para entregar para a mãe. E ela foi para casa, que na época ela morava lá dentro da granja. Irmão, e a granja não era como é hoje ali, né? Tudo asfalto, vazia. Era beco, era mato, uma casa aqui, outra lá. E ela estava lá. E Deus falando com ela. Daqui a pouquinho ela saiu da casa dela, voltou na irmã Ivani e disse: irmã Gessi, ainda bem que a senhora está aqui. Eu tinha um recado de Deus para entregar para a senhora. E entregou o recado. As pessoas eram sensíveis a entregar recado, né? Hoje parece que as pessoas estão tão sépticas, né? Que se Deus dá um recado, eles acham que é um sentimento, que não deve falar, vamos deixar assim. E coisa triste, irmão, Deus te mandar tu dar um recado e tu não dá. Né? Ou Deus manda tu falar uma coisa que tu não fala. Paga o preço depois, que não é fácil, né? Mas vamos lá então, deixa eu dar um ponto de partida aqui. Irmãos, deixa eu só colocar aqui um ponto, tá? Eu estava lendo aqui as escrituras hoje de tarde. Aí nós temos um quadro horrível na Bíblia, né? Nós temos um quadro também que Acabe olhou pela janela do seu palácio e tinha ali a vinha de Nabote, que era uma vinha original, né? Uma vinha bonita que o Nabote tinha. E esta vinha ficava próximo à casa do Acabe. E o Acabe cobiçou aquela vinha e desejou a vinha do Nabote. Foi lá, tentou fazer um acordo com o Nabote, né? Olha, Nabote, eu preciso da sua vinha, eu quero fazer uma horta para mim, a tua vinha fica bem perto da minha casa. Eu te dou uma melhor para ti, uma maior. E se tu quiser, eu posso te dar também em dinheiro, né? Posso te pagar em dinheiro. E o Nabote disse: olha, eu não posso, porque pela lei do Senhor, a herança tu não podia vender, né? Não pode vender herança, né? A gente sabe que o penhor da nossa herança para nós é o Espírito Santo, né? E isso de maneira nenhuma não tem como, ninguém pode tirar de ti por valor nenhum, né? Ninguém pode assim te dar preço, né? O penhor do Espírito Santo ele não tem preço, né? E é uma coisa que tu tem, é como na Bosch, tu morre, mas não abre mão desse direito, né? Verdade. No caso, para Israel, a herança de Israel é a Palestina, né? E quando terminou a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, eles estavam decidindo conseguir alguma terra em algum lugar para colocar os judeus. Os palestinos, eles até podem ter uma herança, mas consiga uma terra para eles aí, você tem bastante terra. E os judeus calçaram, né? Não. Se não for na Palestina, não queremos outro lugar. Que, claro, por uma inspiração, eles sabem que aquele é o lugar deles por herança. Né? Amém, Jesus. Deus chamou Abraão e disse: olha, Abraão, dá uma olhadinha. Desde aqui do extremo do Egito até o grande rio Eufrates, tudo isso aqui eu tenho dado a ti. E embora hoje a gente sabe que a Palestina não vai ter o rio Eufrates. A Palestina está bem distante do rio Eufrates. Né? E a gente sabe que essa profecia ela vai estar completa quando chegar no tempo de
a Nova Jerusalém tem que descer. Então a Palestina vai ter que ser maior. Amém. Tem que ser maior, porque o monte vai ser muito grande para que a Nova Jerusalém possa descer. Então os extremos de Jerusalém vai ser muito grande. Então até hoje ainda o Eufrates acho que está lá na Turquia. Então imagina, a Palestina vai se estender até a Turquia. A gente olha o mapa e é coisa pequena, mas é muita terra, né? Então a gente sabe que a herança que Deus deu para Israel é a Palestina. Eu acho que é Osés que diz, eu estou bem lembrado, eu te plantei tu nessa terra. Então Deus plantou uma vinha na Palestina e essa vinha se chama-se Israel, né? Amém. Bom, e o Nabote, no tipo, por revelação, sabia que ele não podia abrir mão dessa herança. Não posso vender porque isso aqui é herança dos meus pais. Tá. Aí o resto da história vocês conhecem. O Acabe volta frustrado, triste, né? Abatido. Deitou na cama, meio deprimido. E a Jezabel perguntou: calma, que tu tá aí deprimido, aí abatido? Ah, pois é, né? Sabe aqueles homens meio marica, assim, chorão, né? Mulher, tu vê, queria comprar a vinha do Nabote lá, ele me negou a vinha e tal, e tal, e tal. Não, homem, tu é rei de Israel, levanta, come teu pão, bebe teu vinho, vai governar, deixa o Nabote comigo. Aí, o que Jezabel fez, né? Jezabel pegou falsas testemunhas, né? Colocou Nabote diante do povo e por causa daquela testemunha que tinha blasfemado o nome do Senhor, mataram Nabote e o sangue dele correu ali em Jezreel e Acabe foi e tomou a vinha de Nabote. Claro, Deus vê tudo, né? Nada se oculta aos olhos de Deus, né? Lembro quando Davi, né, pensou assim, né? Agora sim, né? Eu estou bem. O marido da mulher que eu gosto está morto, ninguém ficou sabendo. Agora eu posso ir em casa com ela, uma viúva. De repente alguém anunciou: Davi, tá chegando um profeta aí. Agora que eu estou abençoado mesmo, tudo dando certo para mim. Mas o profeta vindo me visitar, mas as pessoas se esquecem que sempre a vinda de um profeta também é sinal de juízo. Quando Samuel teve na casa de Jessé, o Jessé já se preocupou: vem cá, tu tá vindo em paz, homem de Deus? Porque dificilmente o profeta vinha para tomar um cafezinho com as pessoas. Glória a Deus. Quando o profeta vinha, já era para lascar no juízo, né? Já tinha um medo. Quando o profeta vinha, tá vindo em paz, né? E aí, manda entrar Natan. Natan entrou, fez aquela parábola, né? E aí quando Davi pensou, né, que pode deixar comigo que eu mesmo vou. Então Davi, vou dizer uma coisa para ti: esse homem é tu. Ninguém viu, mas Deus viu o que tu fez. E quando Jezabel e Acabe pensaram que ninguém tinha visto, Deus tinha visto, né? Porque Elias chegou lá e disse assim: olha, é o seguinte, Deus viu o que vocês fizeram com o justo Nabote, viu? E assim como ele morreu nessa terra de Jezreel aqui, vocês vão morrer também, os filhos de vocês vão morrer. O teu sangue vai escorrer, Acabe, e os cães vão lamber o teu sangue, e tu, Jezabel, os cães vão comer a tua carne. Vai ser nessa terra aqui. E aí, Jeú, que foi consagrado por Eliseu, foi o que faz esse ato aqui. E o interessante, Jorge, que quando Jezabel cai, tu vê que o Jeú estava montado num cavalo, né? E ela cai, bateu tão forte, que o sangue dela respinga na parede e respinga no cavalo onde estavam eles, né? Claro que isso poderia nos levar lá em Apocalipse capítulo 19, né? As veias salpicadas de sangue. Amém. E aí Isaías 63 fala que as veias salpicadas de sangue não era do sangue da graça, da misericórdia, era o sangue do juízo, porque ele pisa no lagarto flor da ira de Deus. Então é sangue de juízo. Perfeito. E é sangue dos seus inimigos. Perfeito. É um tipo ali muito perfeito, né? Quando Jeú chega, vê que eles atiram, e a Bíblia é claro dizer que não está ali só por estar. Ela cai no chão, o tombo foi tão forte que
respinga o sangue, respinga o cavalo, né? Quando eu li isso hoje de tarde, até eu estava conversando com o pessoal e disse, eu vou ali meditar. Não, vou tomar um cafezinho, uma bergamotinha. Não, gente, não preciso meditar, deixa eu entrar no quarto. Eu vi que Deus estava me trazendo algo, né? E aí, eu lendo isso, me veio, puxa, a vida Zé 63 aqui, ó, respingando a sua... aqueles que vêm de borsa, né? Exato. Às vezes salpicar de sangue. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Porque ele que pisou sozinho no lagarto da ele de Deus, né? Sabe que são sangue dos seus inimigos, né? Verdade. E gerou num tipo ali, né? Ah, Claro, tem outras coisas aqui, mas deixa eu seguir em frente no que Deus me deu aqui, né? Deixa eu falar uma partezinha aqui. Não se enfadem com a palavra, porque assim as coisas parecem que às vezes repetitivo, mas é importante essas coisas. Bom, verdade. o irmão Brana, o que o irmão Brana nos ensinou? O irmão Brana nos ensinou o seguinte, que os Estados Unidos é o Israel do Novo Testamento. Amém. E uma vez eu preguei em Araranguá, a respeito dos paralelos que existem entre Israel e os Estados Unidos, né? Começou como uma nação cordeiro, vieram tirar os nativos da terra como fez Israel. Começou com 2 bons presidentes, George Washington, Abraham Lincoln, tipo Davi e Salomão. Tinha 13 colônias, tipo Israel, que tinha 12 tribos, mais a tribo de Levi, que fechavam 13, né? Teve aquela guerra civil, se dividiu em 2 partes, né? Entre os sulistas e os Yankees do norte. Israel também se dividiu em 2 partes, né? O reino do norte e o reino do sul. Então o profeta mostra assim, todos os paralelos dos Estados Unidos com Israel perfeito. Uma vez um branco estava vindo de Tucson, e aí o guarda parou ele. De onde é que o senhor está vindo? Ele disse assim, de Jerusalém. Jerusalém, o senhor é estrangeiro? Não, daqui de Tucson aqui é Jerusalém. E o guarda disse para ele assim, então vou dar uma multa aqui para o senhor aprender a não mentir. Aí o senhor está indo para onde agora? Parece que ele disse, estou indo para Nazaré. Nazaré? Estou indo para Jeffersonville. Outra multa aqui para o senhor. Irmão, a gente sabe que o irmão Brana respeitava as leis. O irmão Brana passou com fruta cítrica no carro, ele voltou, não sei quanto, 150 km. Mas eu passei com as frutas cítricas. Claro que ele falou aquilo por uma inspiração. Sim. Porque Tucson é o tipo de Jerusalém. Amém. Né? De onde o Senhor sobe, é onde ele deveria descer, né? Graças Ele a Deus. subiu de uma Jerusalém literal e desce numa Jerusalém espiritual, né? Teve que ser em Tucson, né? Amém. E por isso que o profeta chamou Tucson de Jerusalém. Amém. Estava dentro do tipo, né? Sim. Tá. Claro que hoje Israel não está dividido mais em 2 nações, como foi naquele tempo lá da guerra. Mas aí o que aconteceu? Os Estados Unidos se dividiu politicamente, né? Dividiu entre os democratas e os republicanos. Então os democratas é aquele lado que pende para o catolicismo, que é o Partido Católico, que no caso seria a oposição, e os republicanos, que seriam os protestantes, seriam os conservadores. Está dividido em 2 partes, né? Vocês estão felizes? Amém. Aí tem um pontinho, só vou colocar aqui, mas eu não vou entrar nesse ponto hoje, talvez numa outra ocasião. E a gente sabe assim, irmãos, que os democratas já foram conquistados, né, pelo Espírito Católico, desde o momento que eles elegeram John Kennedy. Né? Quando eles estavam elegendo John Kennedy, o que estava se cumprindo ali no Israel espiritual? Acabe casando-se com Jezabel. Perfeito. Os democratas, eles eram estadunidense original. Eles podiam ter mantido a fé dos seus pais. Mas onde é que eles trouxeram erro? Quando eles se casam, trazem o catolicismo, eles ali estavam casando com Jezabel. Tá? Perfeito. Um casamento. Amém. Aí, irmão Erasmo, eu compreendo por que o irmão Brana coloca também a referência dessa quinta profecia, né? Que o pessoal aí citam que essa vice-presidente aí, que é a quinta profecia. Na verdade, a quinta profecia ela tá em 2 partes.
ela é a Igreja Católica, o profeta diz que é a ascensão da Igreja Católica, e quando foi uma mulher literal, o profeta diz que foi Jaqueline Kennedy. Por que foi Jaqueline Kennedy? Porque foi nesse período em que os filhos de Israel, o tipo de Acabe, estavam casando com o catolicismo, quando colocaram John Kennedy como presidente católico na nação, o tipo de Acabe. Depois, o que nós temos? Acabe era o rei de Israel, e embaixo nós tínhamos o rei do sul, que era Josafá. E o profeta diz que Josafá era um crente fervoroso, e o Acabe era um crente morno. E o problema de Josafá e toda a sua crise foi quando ele fez aliança. Verdade. Podia fazer aliança. Verdade. Onde é que os protestantes começam a perder a força? Os protestantes começaram a perder a força quando eles começaram a dar a mão ao catolicismo também. Começaram a fazer alianças, né? É verdade. E aí o que aconteceu? Mais tarde, o diabo, que já tinha conquistado Israel através da mãe Jezabel, catolicismo, mais tarde a filha de Jezabel, a filha protestante, vai e casa com o filho de Josafá. A gente vê que primeiro o catolicismo toma conta da parte daqueles que eram os democratas católicos. Exato. Mais tarde aquele espírito que recebe força, gera filha e vai e conquista aqueles. Não, nós não somos católicos, somos protestantes, mas acabam casando com a filha de Jezabel. O mesmo sistema, só de uma forma diferente. É isso aí. Eu estava dizendo outro culto esses dias, né? Eu fiz um paralelo a respeito da Herodias e da Salomé, né? Que o rei disse para Salomé: dança, Salomé. Se tu dançar para mim, até a metade do reino eu te dou. Eu disse assim: olha, o Herodes não estava mais interessado na velha Herodias. Estava cansado da velha. Eu disse: esse papa que colocaram aí, irmão Erasmo, não falei no culto, né? Que tentando ser mais moderno, é um homem tentando maquiar uma velha para parecer mais bonita. É a velha Igreja Católica. O diabo não tem mais a paixão por ela. O que o diabo estava de olho? Na filhota mais nova, né? Exato. Na Salomé, mais bonita. Tipo da igrejinha nova pentecostal se formando, os seus shows gospel, né? Dança pra mim, Salomé. Faz um show gospel pra mim. Né? Verdade. Aí eu te dou até a metade do reino. Tu vai governar comigo no reinado do anticristo, tu vai ter parte também. Vai lá, dança pra mim. Claro. E a Bíblia diz que quem persegue os moradores da terra, daqueles que não recebem a marca da besta, é a imagem da besta, e orientada pela mãe. Então tá, agora tu me pede. Então tá, agora eu vou te pedir. Eu quero numa bandeja de prata a cabeça do profeta. Acabe com essa coisa de mensagem. Acabe com essa coisa de mensagem. Mate o profeta. Verdade. Né? A mensagem e o mensageiro são um. Amém, aleluia. Acabe com isso. Deus. Pode ver, irmão. Olha na internet, olha em qualquer parte. Tu vê os católicos falando ao povo da mensagem? Não, irmão. Quem fala, os protestantes pentecostais, principalmente os pentecostais. Orientado pela mãe secreto, eles pedem a cabeça do João Batista outra vez. Claro que o quadro vai se repetindo, né? E a gente vê que isso acontece em Israel. A Thalia se casa, conquistamos primeiro aqui, a mãe faz a parte dela, agora a filhota também faz a parte dela, e tudo entra no grande concílio, né? Vocês estão felizes? Amém, Jesus. E aí, quando eu li aqui a escritura aqui, a gente vê que o julgamento aconteceu ali, no campo de Jezarel, né? O lugar onde o Nabote morreu, é o lugar onde aconteceria esse juízo. Então, deixa eu dizer outra coisa para os irmãos. Irmãos, vocês sabiam que Roma
cobiça Jerusalém desde sempre. Desde sempre. Eles botaram o nome de Roma, cidade eterna, mas o desejo da Igreja Católica é que o Vaticano fosse Jerusalém. É verdade. Tanto assim, que as partes principais que eles chamam da Via Sacra, desde o nascimento, onde Jesus passou, aquele pezinho de oliveira que Maria e José descansaram embaixo, segundo a tradição deles, todas essas partes é de propriedade católica. O túmulo de Jesus tem uma capela lá, onde possivelmente ele nasceu tem uma capela lá, eles cobiçam isso. E aí não sei se alguém viu aqui, ou alguém estudou, alguém já leu isso. Quer que eu ouvi falar das cruzadas aqui? Ouviu falar das cruzadas, né? A princípio, o que as pessoas pensavam? E a história meio tenta manipular, né? Tenta manipular que as cruzadas era a Igreja Católica indo ajudar o rei lá, bizantino, lá, a recuperar território, mas nunca foi esse o propósito. Nunca foi esse o propósito, porque o Papa Urbano II disse assim, ide até aquela terra, matar, eliminar aquelas pessoas horríveis, que eram os judeus. Verdade. O que era isso? Acabe e Jezabel de olho na vinha de Nabote. Perfeito. Estão de olho sempre, né? Perfeito. Na vinha de Nabote, né? E, aleluia, e a gente sabe que essa vinha de Nabote é a nação de Israel, a nação santa, né? Aleluia. Amém? E os judeus não podem entregar assim facilmente, né? Deixa eu ler um parágrafo aqui para os irmãos, para nós darmos a continuação. Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Estão me compreendendo também? Sim. Né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tenho falado sobre o toque da trombeta. Eu quero soar aqui a trombeta certa aqui. Como eu estava falando com o Jorge ali fora ali, eu quero dar um toque que os irmãos possam compreender, né? Amém. Se eu der um sonido incerto, ninguém vai saber se preparar para a guerra, né? O que é que ele tocou? Eles vão saber o que eu estou tocando, né? Então até aqui os irmãos me acompanharam, né? Amém. E aí quando Jezabel caiu, o que aconteceu? Os cães vieram e comeram a sua carne. Agora, irmãos, nós temos pregado em vários tipos de assunto, e um dos assuntos que nós temos falado, que pouco se falava, né? Pouco foi pregado, que agora temos falado bastante, a respeito de uma salvação que quase não aparecia, que é a salvação de nações que estarão no milênio. Sim. Né? Nações que estarão no milênio. E aí, a gente tem que pegar os tipos corretos das escrituras, porque tem que fechar os tipos perfeitos. E aí, como nós temos a arca de Noé preparando a arca, que a arca é o tipo do instrumento que faz com que Noé, tipo das virginésias, saia do velho mundo e navegue para o novo mundo, passando o período de tribulação, que era o tipo de dilúvio. Verdade. Era isso. Né? Então ele prepara, Deus dá ordem para preparar para ele e para a família dele. Claro que ele estava um pouquinho na parte mais elevada, estava um pouquinho mais ali acima. Tinha uma parte reservada, Deus reservou uma parte para os animais, porque Deus reserva. E até esse dia eu pregando no culto, até disse por que as nações vão estar lá. E por uma inspiração eu disse, né? Salomão, tipo de Cristo, casada com 700 esposas, 700 princesas. E eu entendo por que era 700 princesas, representando 7 eras da igreja. Ah, perfeito. Né? Aquelas 700 esposas representavam 7 eras da igreja. Amém. Então era 700 esposas, uma princesa de cada nação, também representando que a noiva de Jesus Cristo é de todas as nações. Graças a Deus. Quando o profeta viu a noiva passando, né? Não, pode deixar ele não passar aqui na frente, não precisa se completar, deixa ele não passar, não tem problema. Quando o irmão Brana viu a noiva passando, o que ele viu? Eu vi a noiva passando de todas as nações. Então, em todas as nações, tem uma parte da noiva de Cristo. Verdade. Seja que numa nação tenha um só, mas tem uma parte da noiva de Cristo. É. Então, imagine,
Se Salomão tipificava o milênio, e o milênio de Salomão foi um reinado de paz, eu compreendo por que tinha paz. Porque lá no reino de Salomão tinha uma representante de cada nação. Amém. Pô, não vai fazer guerra com meu pai, né? Vamos fazer paz. Exato. Eu sou daquela nação, vamos fazer paz. E como Salomão tinha uma representante de cada uma da nação, houve paz entre todos eles, e todos eles iam pagar tributo para Salomão, um tipo de Cristo no milênio. Exato. Como nós teremos a noiva de toda a nação, representando, nós vamos estar lá. Senhor, dá uma chance para o Brasil, talvez outras nações que vão estar no milênio. Então, o Brasil vai estar lá também. Né? Amém. E a gente vê que, onde é que está representado as nações ali na arca? As nações estão representadas naqueles animais que vieram. Aqueles animais representam as nações. Perfeito. Quando você lê o livro de Daniel, toda a simbologia das nações estão representadas em animais. Urso, leopardo, leão, tudo está representado. Nos dias modernos hoje, temos muitas nações que elas são representadas através de animais. Os Estados Unidos, a Alemanha representa a águia, né? A Rússia, o urso, enfim, né? Muitas nações estão representadas por animais. Claro que essas coisas não acontecem por acaso, irmão. Tudo está dentro do grande plano de Deus. É Deus mostrando o tipo. É como Deus deixando só digital, o sinal. Amém, Jesus. Aleluia. Eu vou deixar esse sinal aqui. Ninguém vai ver esse sinal. Mas quando vier um profeta, ele vai captar esses pequenos sinais que são deixados. Amém. Né? Quando tu falasse do som ali, né? Que o Samuelzinho disse pra ti que o toque da alvorada está na hora de levantar. Tem uma mensagem no toque. Nós que não servimos no quartel, os povos só um barulho. Mas eles que foram treinados sabem o que o toque está dizendo. E o som certo, né? Verdade. Certo? Eu sei que está dizendo, o profeta ele vê o sinal, urso, que isso está aqui? É isso. Não é verdade? Amém. Amém. E assim como, aleluia, as nações estão representadas por animais, o que eu compreendo aqui, irmãos? Eu compreendo que a palavra de Deus é perfeita. Olha só, eu vou ler aqui, o profeta ele vai ler a escritura. Olha qual é a escritura que o irmão Brana vai ler. O irmão Brana vai ler a escritura de Apocalipse 19, versículo 17. Tá. Deixa eu só parar aqui antes de ler para falar para os irmãos o que é o Apocalipse 19, capítulo 17. Uma vez eu estava pregando aqui, eu não sei se nesse culto o irmão Erasmo estava com a irmã Débora, mas foi aqui que eu preguei. Eu li a mensagem nas asas de uma pomba branca como a neve. O profeta subindo a montanha, esperando uma resposta de Deus para ser curado. Lembra? Estava aqui. E aquele bichinho entrou na boca dele, e foi a enfermidade do estômago, enfim. E quando ele chegou lá em cima, que ele se escorou naquela rocha, o Espírito Santo disse, te afaste e olhe na altura do teu peito. Que ele se afastou, estava escrito águia branca. E aí ele viu a sétima pomba que ele sempre almejou, que quando a sétima pomba aparecesse, ele teria a cura do seu estômago. E lá apareceu a sétima pomba, arrulhando, ele era muito branquinha, ela era perfeita. Ele viu que era uma visão, não era uma pomba naquela altura de verdade. E ele estava escrito águia branca. E aí o profeta usou essa expressão, a pomba guiando a águia. E aí nós mostramos para os irmãos que no inglês também pode inverter e ser a águia guiando a pomba. Aí parece estranho, mas como assim? Se a pomba é o Espírito Santo, como é que pode a águia ser profeta e guiar o Espírito Santo? Não nesse sentido que ele guia como líder, mas nesse sentido assim que profeta, águia, é que lidera o Espírito Santo. Amém. Olha o termo. O profeta disse que o Espírito Santo estava preso às portas denominacional, e o profeta vem com a sua mensagem e libera o Espírito Santo. Amém. É quando ele pode atuar em plenitude. Verdade. Porque a denominação impede o Espírito Santo de atuar. É nesse sentido que a águia guia a pomba.
As esposas entendem disso, né? Sim. O profeta libera o Espírito Santo. Perfeito. Se o profeta não vem, não tinha liberado o Espírito Santo, não teria vindo na plenitude como tem vindo para nós. E aí, o que nós temos? Noé passa para o outro lado. Quando está acabando o tempo do juízo, que é um tipo da tribulação, o que Noé faz? Noé solta 2 aves. Ele solta a pomba e solta o corvo. Amém. A pomba sai a primeira vez, não encontra repouso, ela volta. Sai a segunda vez, traz uma folhinha, mas ainda não tem lugar, ela retorna de novo. Quando ela sai pela terceira vez, ela não volta mais, porque ela já encontra um repouso. E a gente sabe que essas 3 vezes que a pomba sai da arca, também está dentro de um tipo. No período de tribulação, a pomba vem no ministério de Moisés, vem no ministério de Elias, retorna com um brotinho de oliveira que significa Israel, dizendo assim, está se formando um pequeno grupo. Amém. Um rebento, um renovo. Um raminho está saindo de Israel. Meu O Jesus. ministério de Moisés e Elias. Quando sai pela terceira vez, esse ramo já está pronto. Já tem onde a pomba pousar. A pomba pousou em meu coração. Sabe, a pomba tem que encontrar um lugar de repouso. Verdade. Deus tem que encontrar um lugar de repouso. Ele disse, eu andei de tenda em tenda pelo deserto e não encontrei um lugar de repouso. Claro que o lugar de repouso que Deus está procurando era o nosso coração. Amém, Jesus. Aleluia. Eu não habito em tempo feito pelas mãos de homem. Eu andei de tenda em tenda. Mas o lugar que ele encontrou foi os nossos corações, né? Amém. E a pedra cortada sem mão, que outrora alguém desprezou, hoje encontrou lugar em meu coração. É isso, né? Amém. Agora a pomba sai pela terceira vez, liberada por um profeta. Graças a Deus. E aí ela vai e encontra repouso. Tem sobre quem repousar. E a nação já está formada. 144 mil. Amém. E ao mesmo tempo, solta-se o corvo. E o corvo sai para comer a carne daqueles que passaram pelo juízo. Então onde é que se cumpre a parte da pomba? Apocalipse capítulo 7 é o profeta soltando a pomba. Apocalipse capítulo 7 é o selamento de 144 mil. Aqui Apocalipse 19 e 17 é o corvo sendo solto. Eu vou ler aqui para vocês, quer ver? E viu um anjo que estava no sol. E o profeta dá uma parada e diz, agora isso é logo após, veja aqui, ele diz logo após a tribulação, com certeza, né? Veja aqui em cima, as suas vestes estavam salpicadas de sangue, e ele chama-se Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no versículo 13. Ele se chama a palavra de Deus, está vendo? Agora aqui está ele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E viu um anjo, agora observe, ele sai, e da sua boca sai uma espada para ferir com ele as nações. Interessante que o profeta vai falando do versículo 17 e vai falando do cavaleiro de Apocalipse 19 junto, ele vai misturando aqui o capítulo. Olha que interessante isso aqui, porque ele está falando a mesma coisa, ele traz juízo, né? Amém. Da sua boca sai uma aguda espada para ferir com ele as nações. E o profeta vai parar e diz assim, irmãos, capta isso aqui, da sua boca, como da boca de Deus para a boca de Moisés. Meu Deus. Está aqui na página 298, 359, parágrafo do 4º selo. Isso, da sua boca, está falando aquela espada que sai do cavaleiro de Apocalipse 19. Olha como é que ele está falando. Da sua boca sai uma espada aguda, afiada. Verdade? Sai da sua boca, aí agora ele coloca um tipo. Como sai da boca de Deus para a boca de Moisés. Mostrando um ministério profético nesse capítulo de Apocalipse, capítulo 19. Meu Deus, irmão. É feito que ele larga aqui, no meio aqui, e deixa ele continuar lendo a leitura. Claro, é um sinal, né? Uma marquinha. Como os espiões americanos, né? Eles passam e vão deixando sinais para o outro passar. Qualquer outro que passa é só uma marca.
outros pelo que vem de trás sabe quais são as coordenadas, né? Aleluia. Os códigos Morse, né? Senhor amado. Glória a Deus. Aleluia. São pequenos toques, né? Meu Deus. Opa, entendi isso aí. É hora de se preparar sempre para a batalha. Amém? Amém. Glória a Deus. E ele nos regerá com vara de ferro. E pisa no lagar do vinho, lagar do furor da ira de Deus, Todo-Poderoso. E na veste o nome na sua coxa, tem escrito esse nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eu vi, aí ele volta escrito de novo. E eu vi um anjo. Aí ele para de novo. E agora olha qual é o exemplo que ele dá. Por isso que eu comecei aqui com Jezabel. Agora observe. Agora ele sai ferindo. Quem ele está ferindo? Jezabel e seu Acabe, o falso profeta. Vê, George, que agora ele está comparando Apocalipse 19, versículo 17, com a história que eu contei aqui. Meu Deus. Né? Agora não mais a Jezabel lá natural, agora uma Jezabel espiritual, uma igreja, e o seu Acabe, seu falso profeta, né? Aleluia. Aleluia. E vi um anjo que estava no sol, clamando com grande voz, dizendo a todas as aves do ar pelo meio do céu: vinde e juntai-vos à ceia do grande Deus. O que agora está acontecendo? Outra vez Noé, agora soltando, não mais que o Espírito já foi solto no capítulo 7, agora soltando o corvo, agora para uma ceia de julgamento, né? Verdade. No caso da rainha Esther lá, né? Teve o primeiro banquete, e depois o segundo banquete foi quando o Ramã é julgado e condenado. Foi julgado e condenado. Então aqui o primeiro banquete, Apocalipse 19, 7. Alegremos-nos, regozijamos, porque é vinda as bodas do Cordeiro e a esposa já se aprontou. É uma festa de bodas. E o segundo banquete é o banquete de juízo. É o banquete que o Ramã é julgado, né? Julgado e condenado, né? E vocês lembram que Ramã, ele é julgado e condenado, e vocês sabem que o Ramã tinha 10 filhos, né? Que também tem um tipo importante. Tem dois tipos importantes, porque os tipos, eles podem serem, como é que eu vou dizer? A palavra de Deus, ela tem significado composto, uma vez, duas vezes ou mais, né? Por exemplo, assim, eu não sei se alguém chegou a ver, se ouviu falar a respeito do julgamento de Nuremberg. Alguém que ouviu falar? Os dois na escola, o julgamento de Nuremberg. Então, o julgamento de Nuremberg foi o seguinte: quando acabou a Segunda Guerra Mundial, as imagens dos campos de concentração apareceu, ainda não tinha imagem, e aquilo foi pro ar, foi para as ações. E aquilo ficou feio, porque aquele general do Hitler tinha sido preso, estava em prisão assim, mas em festa. E alguém tirou uma foto dele lá tocando gaita, do mundo daquele, que era o braço direito, Hitler. Era o braço direito Hitler? E aí, alguém tirou uma foto dele e colocaram junto no campo de concentração, assim, fizeram uma montagem para mostrar, né, que estava fazendo vista grossa. Aí resolveram fazer um julgamento, onde iniciou-se o nazismo lá, que foi em Nuremberg, a cidade, fizeram o julgamento em Nuremberg para julgar esse general por crime de guerra. Olha que interessante. Esse general foi julgado 21 general, 11 foi julgado a pena de morte. Quando chegou na hora de eles ir para a pena de morte, esse, o Himmler, que era o braço direito do Hitler, tomou aquele cianeto, que eles carregavam com ele, e se matou antes. E apenas 10 que foram para a forca. E outra coisa, eles eram soldados, a gente sabe que pena de morte para o soldado é ser fuzilado. Mas eles não foram fuzilados, eles foram enforcados porque Ramã também é um tipo de Hitler que odiava os judeus. E aquele general é um tipo dos seus filhos também. Que a mesma forca que o Ramã preparou para o Mardoqueu foi a mesma forca que os filhos dele foram enforcados. Por que foram mortos em forca? Vejam, os tipos da escritura é perfeito, né? Perfeito. Perfeito.
Glória a Deus. É. Aleluia. E também aqui no tipo, Amém. deixa eu dar uma paradinha aqui, agora ler uma Oh, escritura. grande Já vou Deus. voltar aqui para a escritura, quer ver? Aleluia, Jesus. Olha o que acontece aqui. Aleluia. Olha o paralelo aqui. Deixa eu ver se eu me encontro aqui. Tá. Me lembrei. Tá aqui. É Apocalipse capítulo 17. O que a gente tem aqui, olha? No capítulo 17 e o versículo 12 aqui, o Espírito Santo dando a interpretação da visão que João tinha visto da mulher. Ele diz assim, ó: os 10 chifres que tu viste são 10 reis que não receberam reino algum ainda, mas recebem poder como reis por uma hora com a besta. Aí o profeta diz assim, ó, que eles não são reis como rei, porque eles não são reis, são governadores ou ditadores. E esses 10 reis, 10 nações, vão ter um tempo para governar junto nesse tempo de paz. Porque haverá um curto tempo de paz. Porque, irmãos, vocês acham que o diabo quer que esse mundo seja uma anarquia? Não, o diabo gostaria de fazer um reinado de paz. É. Para dizer, viu, consegui. Viu, Senhor, que o meu reino é melhor que o teu? É claro que ele quer fazer isso aí. Sim, verdade. Claro, só que o que acontece, né? Quando ele começa no reinado de paz dele, aparece Moisés e Elias e acaba com a festinha deles. Glória a Deus. Agora temos tudo a nosso favor. O Espírito Santo não está mais na terra. É. Aquela gente que nos incomodava sair daqui. Né? Os perturbadores da terra desapareceram. Aleluia. Nós tínhamos tudo para governar. Aparece esses dois na vida e vai incomodar. Aleluia. Claro que alguém quer trazer uma falsa paz. Exato. É? E aí, onde é que se cumpre aquela escritura? Hoje eu sei, eu não sabia onde é que se cumpriu. Hoje eu sei. Quando disseram a paz e segurança, quando eles matam Moisés e Elias. Agora estamos em paz, se mandam um presente uns para os outros. Estamos tudo em paz. Agora, quando disser paz e segurança, aí vem a repentina destruição. Eles ressuscitam, sobe ao céu, dá um grande terremoto, 7.000 homens morrem, dali só. E taça. Até chegarmos aqui onde nós estamos. Acaba com a festinha do diabo, né? Aleluia. Amém, Jesus? Aleluia. Aleluia. Louvado Ô, seja glória. Jesus Cristo. Amém. E aí diz aqui, Amém. ó, os 10 chifres que tu viste são 10 reis que não receberam reino algum ainda, mas receberão poder como reis por uma hora com a besta. Então aqui estão juntos. Vamos lá, vamos se unir. Vamos ter um reinado de paz, está tudo bem. Como o reinado de paz de Satanás não é um reinado perfeito, porque perfeito é só Deus, ele é imperfeito, em algum lugar alguma coisa não dá certo entre eles, e aí alguém sai lesado, e aí aqui no versículo 16 diz assim, ó: e os 10 chifres que tu viste sobre a besta, estes odiarão a prostituta e deixarão assolada e nua, e comerão a carne e queimarão no fogo. Amém. O que aconteceu com Jezabel? Cães vieram comer a sua carne, tipificando nações como animal, comendo a carne, destruindo a grande Babilônia. Vê, mano, tipo Perfeito. perfeito, né? Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. A continuação aqui da mensagem, olha só, daí o profeta dá a continuação, ele diz: ele as dá de comer as feras e pássaro. Agora observe, aqui no outro capítulo, aqui no livro de Apocalipse, é só um minuto, mata com uma espada e morte com as feras da terra, está vendo? A igreja, Jezabel, seu corpo de fato, há de ser comido pelas aves e feras da terra, exatamente como a casa de Jezabel foi no natural, assim hão de ser eles na forma espiritual. Uma igreja, está vendo o que eu quero dizer? A congregação diz amém. Muito bem. Elias era o profeta no dia de Acabe. E Jezabel natural está prometida ele fazer a mesma coisa de acordo com assim diz o Senhor na palavra, a Jezabel espiritual. Seu ministério em forma
de espírito. Observe. Elias, entretanto, em seu dia totalmente vindicado e da forma adequada, não pôde convertê-los à palavra, está certo? Entretanto, Elias tentou com tudo, ele fez de tudo, ele lhe mostrou sinais, prodígio, e riram na frente dele, e a mesma coisa farão com o espiritual aqui. Veja, ele não pode convertê-los à palavra dos milhões. Agora ouça, igreja, com atenção. Agora, você que está um pouquinho confuso acerca disso, 2 milhões no mundo nos dias de Elias, quando Jezabel e Acabe estavam reinando, um tipo do antitipo. Hoje, no mundo inteiro, houve só 700 sal da pregação de Elias, está certo? Exatamente. O profeta falou 700, mais 7 mil, né? Lembra, né? Que depois ele corrigiu, tá? 7 mil. Irmão, outra coisa que é interessante, deixa eu dar uma paradinha aqui, depois eu sigo aqui lendo. Aleluia. Deus é bom, né? Amém. Deixa eu só colocar isso para os irmãos, olha só. Amém. O ministério de Elias, ele teve, eu vou colocar assim, ele teve etapas, tá? E eu consigo ver 3 etapas do ministério de Elias perfeito, né? Tá? Eu consigo ver a etapa do Elias vindo e trazendo a profecia de julgamento para Jezabel. Tá? Nós não vimos o mensageiro trazendo uma mensagem de julgamento, né? Verdade. Para a Babilônia, para essa Jezabel espiritual. Tu, Los Angeles, se tornasse, né? Verdade. Eu já digo, não ore mais por essa nação, Deus não ouvirá mais. Acabou para vocês. Nós vimos também o assim do Senhor, Deus trazendo condenação. O profeta diz assim, ó, aqui ele diz assim, ó, assim do Senhor, essa Jezabel vai ser comida também. O profeta profetizando. Houve um período que Deus tira o profeta de cena e esconde ele num lugar onde ele fica sendo alimentado. E a gente sabe que esse período é o período da era 3 anos e meio de seca, era o tipo da tribulação, onde o profeta está sendo tirado, né? Mas irmãos, notem que nesse período, irmão, que Jezabel ali está dominando e eliminando e matando, né? Porque, vocês sabem que o intento do diabo na parte política, não vou ter tempo de chegar hoje, eu tinha alguma coisa aqui, mas na parte política o intento do diabo sempre é contra Jerusalém, é sempre contra Israel. A parte de trombeta é sempre contra Israel, a parte de selo é contra nós, espírito eclesiástico, espírito político. Então a intenção sempre é destruir Jerusalém. Vão fazer um acordo de paz, aparentemente vão fazer um acordo de paz. Falei no culto lá, né, que daquelas quatro espíritos que estão presos ao Eufrates, o capitalismo é um dos espíritos que mais mata judeu. O fascismo, o nazismo, o comunismo mataram fisicamente, e o capitalismo mata eles espiritualmente, porque eles são fominha por dinheiro. E o profeta diz a promessa de Deus, não é para esses judeus de Wall Street aqui que estão enriquecendo. Então o capitalismo prende eles. Montbrand chegou para aquele homem que não veio correndo, quando ele curou aquele cego judeu, veio lá e disse, ô William Branham, com que autoridade que tu faz isso? E aí Montbrand começou a pregar a respeito de Jesus para ele, pregar a respeito de Jesus para ele, porque ele encheu os olhos de água e disse, dessas pedras Deus pode citar o filho de Abraão. Quer dizer, eu sabia que ele estava citando o Novo Testamento. Ele disse, então Rabino, tu conhece, mas irmão Branda, se eu aceitar isso aí, amanhã eu vou estar pedindo esmola. Irmão Branda, eles têm essa fraqueza. O capitalismo, daqueles 4 espíritos, mata mais judeu espiritual do que os próprios outros que mataram eles fisicamente. Meu Deus. Porque eles são presos a isso, né? É claro que está aí o anticristo, né? Dá uma apertadinha, abre a bolsa de valores dele, olha o que eu tenho para vocês. O ouro vai encher os olhos dos judeus, né? E faz aquele acordo com eles. Então eles sabem o que está acontecendo. Qual é o intento de Satanás? Estou destruindo a todos, estou matando a todos. Amém, Jesus. Amém. Glória a Jesus. Mas, irmão, Deus sempre tem seus mordomos, né? Deus sempre tem seus mordomos. Aleluia. Amém. E aí tem aquele mordomo chamado Obed. Obed, né? Que quando encontra Elias, o Elias estava lamentando, né? Ah, Senhor, mataram teus profetas, estão me perseguindo,
sobrou só eu. Deus disse assim, ó, Elias, não te preocupe, reservei para mim 7.000 que não vão se dobrar diante de Aleluia. Baal. E o profeta disse que 7.144.000. Glória a Deus. Há um ministério de Obed escondendo esses. Amém. Lembra que ele escondia? É. E eles escondidos num tempo de fome, que haverá fome, porque a palavra está escassa, a expressão não está lá na terra como está hoje em abundância. É verdade. É tempo de anos meio de seca, fome. Meu Deus. Mas há um mordomo da parte de Deus que está lá alimentando eles escondido. Amém. E Jezabel nem sabe deles. Por quê, irmão? Porque os 144.000 estarão escondidos nas asas de duas águias. Amém. Esse é de Moisés e Elias, né? Glória. É 600 que ele está falando aqui, que no caso é os 7.000, né? Meu, né? Sim. Que não vão se dobrar Amém. diante de Baal. 144.000 selados nesse tempo, né? Glória a Deus. Aleluia. Veja, Elias nunca soube que mesmo um deles estava daquela maneira. Ele pensou que era o único salvo. Até que Deus abriu um do selo e lhe mostrou o mistério do livro. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ah, acho que quando eu vi isso aqui, fiquei tão emocionado que tive que até dormir para passar a emoção. Jesus amado. Ele não sabia quando o selo foi aberto, né? Ah, rapaz, quando o Mombrana abriu o 7º selo, que ele viu o mistério de 144.000. Amém. Foi no 7º selo que ele pregou o Apocalipse capítulo 7. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Bem, José, não tem material nenhum, vou falar só do Apocalipse capítulo 7. Ele disse, ó, tremendo isso aqui, né? Ele pensou que era o único salvo. Até que Deus abriu um do selo e lhe mostrou o mistério do livro. Amém. Que ele tinha ali 7.000, né? Isso. Que nunca se submeteram àqueles credos. Se abriu o selo, ele percebeu que tinha 144.000 que não iam ser enganados pelo ministério do Anticristo. Meu Jesus. Que venceriam o ministério do Anticristo. Amém. Que estariam escondidos, alimentados, sempre de fome, pelo ministério de um Obed. Aleluia. Ministério de Moisés e Elias. Verdade. Aleluia! Eles estão escondidos por aí. Os que têm o nome no livro desde a fundação do mundo. Eles são meu. E o profeta fala assim, ó. Ufa! Deus abriu os selos. Meu Jesus. Aleluia! Ah. Irmãos, e é Bíblia. O profeta não está inventando. É Bíblia, quer ver? Meu Deus, irmão. Vamos ver o Aleluia. primeiro Quadro. profeta que estão falando, né? Quadro. É perfeito, né? Ah. Deixa eu ler aqui rapidinho, aqui, quer ver? Ganhamos tempo aqui, ligeirinho, deixa eu ver o que está aqui. Que maravilha. Amém, Jesus. Aqui. Paulo falando aqui sobre a rejeição dos judeus e o retorno deles. Então eu digo, rejeitou Deus seu povo? De forma alguma, porque eu também sou israelita da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como intercede a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, eles mataram teus profetas, derrubaram teus altares, e eu fiquei sozinho, e eles buscam minha vida. Mas o que diz a resposta de Deus? Eu reservei para mim 7.000 homens que não dobrarão o joelho diante da imagem de Baal. O Paulo confirma que aqueles 7.000 representavam 144.000. Aleluia. Amém, Jesus? É o profeta que, quando ele vê isso, diz, ufa, o selo foi aberto. Ah. Coisa boa, né, irmãos? Ah. Os tipos são Meu perfeitos, né? Deus do céu. Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu entraria numa outra parte aqui, mas se eu entrasse eu teria que acabar, sabe? Se eu entrar aqui na parte como que eles vêm para essa batalha, eu não vou entrar para a gente não ficar assim pendente. Então,
numa outra ocasião, a gente dá continuação aqui. Creio que para hoje é o suficiente, né? Maravilha. Nós vamos colocar de pé, vamos fazer oração. Amém, Jesus. Coisa boa. Coisa boa, né? Amém, aleluia. Amém. Nós obedecemos a voz do Espírito Santo, né? Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, grande Deus. Santo, Senhor. Bem, como tudo está nos tipos, né, irmão? Tudo está no tipo, e a palavra sempre tem significados composto, né? Eu sei que às vezes temos uma tendência, e alguns irmãos conhecem ele, talvez não todos aqui. Nós conhecemos um irmão aqui, o irmão Arão. O Arão, pioneiro na mensagem, antigo na mensagem. E às vezes eu encontrava ele, e é claro, como ele conheceu a mensagem num tempo glorioso, assim, um tempo que tinha uma chama em quem conhecia a mensagem, né? O esforço que aqueles irmãos tinham para obter mensagem, para conhecer a mensagem, né? Parece que a dificuldade faz as pessoas se aproximar mais de Deus, né? Jesus, aleluia. Então assim, e ele vendo um tempo assim meio de esfriamento, né? Um tempo de esfriamento, ele olhava para a situação e a gente via que ele se deprimia com a situação atual. E ele dizia assim pra gente assim, ó: irmão, eu tô com uma depressão espiritual. Falava assim. Ficava pensando, será que existe depressão espiritual? Ele sabe que existe uma depressão aí, enfermidade, que é um demônio, né? Existe uma depressão. Ele fala depressão espiritual, ficava pensando depressão espiritual. Irmão, lendo a mensagem, o que a gente descobre? Que realmente existe uma depressão, sim, espiritual. Não é essa depressão, essa enfermidade. Eu quero que os irmãos compreendam, né? Que pessoas que perdem tudo se deprimem porque não tem mais dinheiro, porque perdeu o namorado, porque se separou, né? Tem essas depressões assim. Mas tem aquelas depressão que é na parte espiritual da tua vida. O profeta dá 2 exemplos. Elias ficou deprimido. Mas ele ficou deprimido diante dessa situação. Como profeta, quando viu a igreja da América. Foi por isso que nós batalhamos. Não acredito. Foi por isso que nós temos batalhado. Quando viu a situação da igreja da América. Não acredito, nós pregadores temos pregado para apresentar isso aqui para Jesus. Ele se deprimiu. Não te preocupa, a noite vai passar outra vez. E aqui o Elias nessa situação. Senhor, vai matar todo mundo, os senhores estão procurando debaixo dos altares aí. Provavelmente ele estava deprimido, né? Debaixo do pé dizia, me mata uma vez então, para não ver essas coisas acontecer. Então, claro que a palavra é diferente, né? A depressão de fora é um remedinho para a pessoa dormir, esquecer os problemas, ou reagir, e estão enchendo as pessoas. Como é que é o nome daquele remédio que todo mundo quase toma? Todo mundo que chega lá esse receita? Fluoxetina. Todo mundo no mundo toma fluoxetina. Meu Deus do céu. Só que a fluoxetina que Deus dá é a sua palavra. Amém. O que fluoxetina faz com o depressivo natural, a palavra faz com quem está com depressão espiritual. Te anima. Amém. Esforça a tua coragem. Mas no domingo, na quarta-feira, que as pessoas não fazem mais como a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, quem está aflito, ore. Aí eu fui na casa de um casal esses dias, e a irmã contou todos os problemas dela. Sabe qual é o teu problema, irmã? Qual, pastor? O teu problema é o seguinte, que a Bíblia diz que quando está aflito tem que orar. Sabe o que eu vejo a irmã fazer? A irmã fica aflita e não vai se queixar no status. Mas ninguém está dando bola no status. Ninguém quer saber se está triste, está aflito, se ninguém gosta de tise. É verdade. As pessoas passam ali. Que a pessoa certa, criatura. É verdade, Jesus. Está aflito, ore. Não vou
vou te fazer uma falsa promessa que quando te levantar do joelho tudo se resolveu, não. Mas eu te dou uma certeza. Tua palavra. Que tu te levanta e corajado vai enfrentar a tempestade. Amém. Porque tomou Deus sua palavra. Verdade. Está aflito? Ore. Amém. Aleluia. Tu ora, tu tá batido, tá aflito, te levanta assim, forte. Vou encarar isso agora. Assim seja. Verdade. Aleluia. Aleluia. George Washington tinha uma batalha no outro dia para batalhar. Glória a Jesus. Era uma colônia que enfrentaria a maior nação, o maior império, que nunca tinha perdido uma colônia. Verdade. Mas ele orou a noite toda. Aleluia. Todo dia de orvalho nas costas. Foi no outro dia vencendo a Inglaterra. Graças a Deus. É? A oração encoraja. Então a palavra de Deus anima. Amém. Então fortalece. Fortalecer os joelhos trêmulos. Ó, Deus. Da força ao cansado, vigor aquele que não tem. A palavra faz isso aí. Verdade. Claro, quando já com essa depressão, Elias, não te preocupa. Olha aqui um consolo para ti. Tem mais 7.000 contigo. Aleluia. E quando tu pensa, Senhor, é só nós que estamos crendo assim, não tem mais ninguém, somos os patinhos feios. Deus, não te preocupa. Amém, Jesus. Tem outros eleitos que estão ouvindo e captando. Graças a Deus. Hoje eu estava lá em Graças a casa de Deus. manhã um pouquinho assim, desacorçoado, um pouco doente, luto, vocês sabem, né? Como o Jorge diz, olha para o pastor, cara, que pastor não é fácil. Estou ali pensando, em todo tipo de luta, né? Luta dos outros, luta minha. Aí eu tocou o telefone, o irmão Pedro lá de Curitiba, ô pastor, estamos assistindo teus cultos, aí tá lá apenas. Nós vamos te visitar aí dia 24, eu e minha esposa, o pai do irmão Daniel Maia, né? Jesus amado, parecia a voz do Espírito Santo dizendo assim, ó, não é só vocês, eu reservei para mim mais 7.000 que vão estar captando, que eu estou trazendo. Amém, Jesus, a palavra de Deus dá força. Graças a Deus. Não te preocupa, irmão. Não te preocupa mesmo. Aleluia, como o irmão Jefferson pregou. Deus começa pelo final, para dizer está tudo feito. Quando ele inicia no início, ele já sabe que o final já está pronto. Eu não consigo fazer, já consigo fazer uma laje, depois eu não consigo, mas Deus consegue. Verdade. Faz a laje, bota o telhado e depois pensa na fundação. Será que quando chegar, a laje já está pronta? Oh, glória. A pedra de coroa está pronta. A hora que eu terminar o fundamento, ela desce. Oh, glória a Deus. Meu Deus. Senhor Jesus, Oh, glória. Deus de todo poder, de toda honra e toda glória. Aleluia. Nós estamos tão agradecidos, Senhor, nesta noite, Senhor, com a tua presença em nosso meio. Obrigado, Jesus. Estamos agradecidos porque o Senhor sempre tem vitória sobre Satanás. Aleluia. Eu sei que o diabo não gosta de ouvir essas coisas, eu sei que ele faz resistência, ele tenta de tudo para desencorajar. Amém. Mas quando o Espírito Santo está no controle, o Senhor toma posse da palavra, o Senhor fala conosco, o Senhor nos ensina, o Senhor nos encoraja, Senhor. Aleluia. Aleluia. O Senhor tira essa depressão espiritual, o Senhor nos toma pela nossa mão direita e nos diz: não tema que eu te ajudo. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelos eleitos no mundo todo, Senhor, que tem captado a tua palavra. Sim, Pai. Homens e mulheres que estão guardados, escondidos debaixo do teu sangue, aonde o olho de Jezabel não pode enxergá-los. Sim, Pai. Mas eles estão ali escondidos, sendo alimentados com alimento agora, com a tua palavra que o Senhor nos enviado, Senhor. Obrigado por esse grupo de irmãos que vieram aqui nesta noite, Senhor. Nós temos expectativa, esperamos pessoas vir, mas o Senhor trouxe aqueles que haveriam de estar aqui. E nós estamos agradecidos, Senhor, que eles possam retornarem para suas casas abençoados, Senhor, pelo poder da tua palavra. No precioso nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Vem aqui atrás. Oh, Church of the Living God,
Don't you want to see something real?